Tudo bem? Tá, tô ao vivo? Olá, tô ao vivo. Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí os meus seguidores. Aqui é o blog da Florzinha. Hoje a gente vai fazer uma live especial. É a minha primeira live com uma convidada especial. Tá me vendo, Amar? Olá, Tudo Amar. bem? Tudo bem? Tudo. Deixa eu aumentar só meu volume aqui. Uau. A imagem tá boa? A imagem tá boa. Tá me vendo direitinho? Sim. O meu filtro funcionou? Tá funcionando. Então, gente, aqui é o blog da Florzinha, tá? Aos meus seguidores que estão ao vivo aí. Hoje é uma live especial, é a nossa primeira live com participante. Eu já tinha feito outra live, mas é a minha primeira live com participante. E é um prazer. Hoje a convidada especial é a Amar, tá? A Amar. Me ajuda, Amar. Amar Aurai. Tá certo? Sim, tá certo. É porque o nome dela não é só isso, tá, gente? É muito mais, mas para falar embola a minha língua. Se você quiser falar, você pode falar. Meu nome completo é Amar Abdalalim Halabia Aurai. Mas eu só uso o Aurai mesmo, que é mais fácil de todo mundo entender. Então, gente, a Amar, ela é advogada, tá bom? Ela foi convidada aqui pelo blog da Florzinha para fazer uma live com a gente sobre cultura árabe. Eu vou falar que eu vou ter que ler, porque é um tanto de coisa assim que a Amar é gabaritada, então não dá para gravar tudo. Vocês sabem que a minha mente não funciona muito bem. Então, assim, para a gente também dar um tempinho para o pessoal chegar e ver a live, a gente vai se apresentando aqui, até para a gente entrar no assunto principal, tá bom? Tudo bem? Tá. Gente, então, tá, o pessoal tá aqui, diretor. Diretor fica doido, diretor. Já botei no WhatsApp. Então, gente, a Amara é advogada e hoje, atualmente, ela trabalha com ênfase em regularização migratória. Eu achei muito interessante que ela me falou, até perguntei como é que era que funcionava. Eu não vejo muitas pessoas trabalhando nessa área, então eu acho que realmente deve ter até uma carência de profissionais trabalhando com essa parte, né? E aí ela também é pós-graduada em Direitos Humanos na América Latina e também em Direito Constitucional. Certo, Amar? Sou pós-graduanda, tô cursando ainda. Ah, tá cursando. Mas daqui a pouco já acaba. Daqui a pouquinho. E também o que mais? É associada à ANAGE. É isso, a ANAGE? Isso, Associação Nacional de Juristas Islâmicos. Isso. Que visa o combate à intolerância religiosa contra os muçulmanos. Entendi. E faz parte da Comissão de Direitos Humanos das Mulheres Advogadas de Foz do Iguaçu. Sim. São as comissões, algumas as comissões atuantes aqui na cidade, que eu me identifico, né? Que é em relação ao direito das mulheres, né? E também os direitos humanos, que é minha área que eu gosto, assim, de estudar, de me aprimorar, tanto que eu tô fazendo pós-graduação. Então, são duas comissões que eu faço parte para poder ajudar a comunidade, a sociedade. Entendi. Então, gente, assim, eu sei que tem poucas pessoas agora ainda vendo a gente, o pessoal tá entrando, tá? Eu não sei como é que é aí do outro lado, se dá para ver, Amar, o pessoal entrando na sua. Sim, na verdade, acho que é simultâneo, né? A quantidade que tem aqui é a quantidade, acho que total. Mas vamos começando, depois o pessoal olha no IGTV, olha no canal do YouTube também, né? Vai ficar lá. Então, assim, gente, todo mundo deve estar se perguntando por que o blog da Florzinha resolveu fazer uma live, por que esse mês eu já anunciei para todos os seguidores que todo mês vai ter live, porque o intuito do canal, na verdade, é só para falar tudo que a gente vive, certo? Só que
eu gostei muito de fazer entrevistas quando eu estava ao vivo lá, gravando pro canal do YouTube. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou lançar lá no Instagram uma live todo mês de algum assunto diferente. E a gente vai elaborando. Isso ficou na minha mente e eu resolvi fazer a minha primeira live com a Amar, falando sobre cultura árabe. E as pessoas devem estar se perguntando, porque, assim, bastante seguidor sabe que eu sou do Rio de Janeiro e que há pouco eu moro no Paraná. E no Rio de Janeiro a gente não vê mulheres, tá, árabes, a gente não vê essa cultura tão entranhada, tão misturada onde você vive. Né? Você anda no Rio de Janeiro, você não vê pessoas como você, Amar. Eu acho que você já deve ter ido no Rio de Janeiro, não sei. Mas... nunca fui para o Rio de Janeiro, mas eu conheço algumas pessoas que moram lá. E realmente a comunidade árabe muçulmana ela é bem pequena. Acho que, assim, a maioria do Brasil, na verdade, né? Foz do Iguaçu é uma exceção. É uma exceção. Exatamente, Foz do Iguaçu é a exceção. Foz do Iguaçu e São Paulo são as regiões que mais têm muçulmanos e árabes no Brasil, né? Exatamente. E o restante do Brasil não, são poucas comunidades isoladas, cada um no seu canto, e é difícil você encontrar mulheres muçulmanas ou encontrar até mesmo comunidade árabe. Apesar de que o Brasil, agora já estou trazendo uma curiosidade, se eu não me engano é o 9º país que mais tem árabes no mundo. Então, assim, pelo último... Pois é, tava dando uma pesquisada e daí parece que pelo último levantamento o Brasil tem cerca de 10 milhões de árabes. Então, assim, é muita coisa. Quase, se você juntar todo mundo, é quase um país árabe. Exatamente, tem bastante. Né? Então, tem países árabes que são bem pequenos, né? Então, assim, se você colocar na ponta do lápis, de repente dá pra fazer um país árabe. E tem aqui no Brasil, então... Tem muita gente. Tem muita gente. Então, gente, assim... E aí, prosseguindo assim no meu raciocínio, quando eu vim visitar a Foz do Iguaçu, eu achei muito interessante, porque as pessoas vêm para Foz do Iguaçu no intuito de conhecer as cataratas, ir para o Paraguai, ir para a Argentina. E essa foi minha vibração também, tá? Não vou mentir. Eu sou uma pessoa assim, muito transparente. Quem me conhece sabe que eu sou tagarela, que eu sou transparente. E, cara, eu achei muito incrível quando eu cheguei aqui e vi uma mesquita. Eu vi que na frente da mesquita tinham doces árabes, tinham comidas árabes. E eu fiquei sabendo pelo taxista que me levou que ali era um bairro só de árabes. Eu, gente, como assim? Né? E logo depois eu vim morar em Foz do Iguaçu e fui mais pesquisando sobre, fui visualizando mais a vida, né, no cotidiano de Foz do Iguaçu. E eu me deparei com muitas árabes na rua, no shopping, no mercado. Em tudo quanto é lugar, até no Paraguai, quando eu vou no Paraguai tem. E aí eu fiquei perguntando assim, gente, por que tem tanto árabe em Foz? Né? E aí surgiu essa primeira questão da gente fazer uma live. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou falar sobre a primeira curiosidade que me fez pensar em por que eu vejo tanta árabe aqui, gente. Por que isso acontece? Então a gente está aqui hoje, tá? O público está chegando aí com a Amar. A Amar é uma advogada renomada, linda, que trabalha fora, que depois a gente vai entrar nesse mérito, e que eu quero agradecer a sua presença aqui, Amar, a sua disponibilidade. Eu quero agradecer você ter aceito fazer essa live, porque afinal de contas a gente nem se conhecia. Nós fomos apresentadas por uma pessoa em comum, e a Amar super se disponibilizou de vir aqui conversar com o blog da Florzinha e esclarecer algumas questões que eu acho que não são só minhas, que são de muitas pessoas que não conhecem tanto a cultura árabe. E eu sou uma pessoa, assim, eu sei que você deve achar que eu falo muito, mas quando eu viajo, eu gosto de entender o que acontece naquele lugar. Quando eu viajo, eu gosto de entender das culturas, eu gosto de comer as comidas, eu gosto de falar com as pessoas, eu quero conhecer, eu sou curiosa. Então, a minha primeira curiosidade
foi querer saber realmente por que tantos árabes em Foz do Iguaçu. Como é que foi, Amar, essa migração dos árabes para Foz? O que que levou a isso? O que que fez isso acontecer? Os árabes, eles começaram, não me engano, eles começaram a vir assim em massa para o Brasil lá pela década de 50, 60, né? O Oriente Médio estava passando por uma crise e com essas crises que acontecem as pessoas começam a migrar. Isso é histórico. Qualquer lugar que você for, quando há uma crise, seja financeira, seja de guerra, seja qualquer coisa, né? As pessoas que estão naquele país, que estão passando por aquela crise, tendem a migrar. E foi assim que começaram a vir essas grandes... veio várias migrações, né? Teve vários picos migratórios de árabes para o Brasil. A maioria veio para São Paulo, né? Tanto que a São Paulo é uma das maiores comunidades árabes. E outra parte migrou aqui para Foz do Iguaçu por causa de Cidade do Leste, que é aqui nós temos a fronteira, o Paraguai, por causa da questão do trabalho. Que a questão do trabalho de se trabalhar era melhor. E foi aí que veio. E tiveram vários picos, né? Em vários anos teve um fluxo migratório muito grande, de milhares e milhares e milhares de pessoas migrando. Em 1980 nós teve um pico, em 1990 outro pico, mas assim, apesar de terem esses picos, nunca parou. Sempre, todos os anos, tem árabes vindo. Tem árabes vindo para cá. Muito fluxo de árabe ainda para cá, né? Sim. É que esse pessoal que veio ali no começo, em 1940 e 1950, que ficaram aqui no Brasil, eles acabaram criando família aqui, né? Se casaram, tiveram os filhos. E os parentes que ficavam lá viam que aqui estava dando certo e acabavam vindo junto. Aí, resultado, crescia e o fluxo migratório não parava. E continua até hoje. Né? Esse fluxo migratório, né, do Oriente Médio para o Brasil, do Brasil para o Oriente Médio é direto. Todo dia tem gente indo e vindo, todo dia tem gente migrando e saindo do Brasil. O fluxo de migração, né, de nacionalidades não é só árabe, tá, pessoal? Que a gente tá hoje falando especificamente de árabe, mas a gente vê isso em outras nacionalidades também. Tem muitos japoneses, muitos chineses. E em São Paulo tem muitos chinês. Sim, né? Por exemplo, como eu estava falando, né? Quando vem alguma crise, acontecem esses picos migratórios. A gente pode dar um exemplo que fica fácil para as pessoas entenderem, é a questão da Venezuela. Há uns 2 anos atrás, antes do Covid, não sei se vocês lembram, aquele fluxo de gente de venezuelano que estava atravessando a ponte ali, lá em cima, a gente está falando do norte do Brasil, vindo para cá, porque lá... Lembra aquelas imagens deles atravessando a pé? Exatamente. Outra questão, né? Outro fluxo migratório que o Brasil teve bastante foi em relação aos haitianos, né? Inclusive, quando houve o terremoto da Haiti há muitos anos, também teve um pico migratório e o pessoal vem para o Brasil. O Brasil, né? Ele tem leis que acabam ajudando e facilitando essas pessoas a virem para cá. Por isso que optam por vir para cá. Não é tão fácil assim você migrar, por exemplo, para os Estados Unidos. Cada país tem a sua peculiaridade, né? Como o Brasil, ele tem ele tende, né, a recepcionar os migrantes e tem uma certa facilidade, digamos assim, né? Em receber esses migrantes, muitos acabam optando por vir para cá, porque, como você falou, os Estados Unidos é um pouco mais difícil, né? E como eu disse, né, o pessoal veio lá em 1950 e foi vindo, o pessoal foi gostando, foi chegando, e o pessoal tá aqui até hoje. A minha família mesmo, ela veio no finalzinho de 1980, meus pais vieram pra cá em 1989. Você era nascida já? Oi? 80 você já era nascida? Não, eu nasci em 92, meus pais chegaram aqui em 1989 e eu nasci depois, né, em 1992. E já faz mais de 30 anos, né, que eles estão aqui. A minha sogra, por exemplo, já faz mais de 40 anos que ela mora aqui no Brasil. Então, assim, o pessoal vem e fica mesmo e cria raízes aqui, né? Casam, têm filhos e a cultura se mantém. Vão para escolas árabes, mantém a religião, né? Casam com pessoas que são da mesma cultura, pelo menos essa é a tendência.
Claro que tem casamentos que não são da mesma cultura, mas muitas vezes se mantém dentro da cultura, árabe casa com árabe, e assim vai. Entendi. Bom, então o motivo foi praticamente por conta disso que você falou, né? E aí a gente vê hoje essa cultura árabe muito impressa aqui em Foz, tanto que, assim, quem não conhece Foz, gente, tem muitos restaurantes árabes. Tem. Muitos. Tem bairros árabes, tem mesquita, tem muitas coisas que referenciam a cultura árabe. E é tão natural você encontrar pessoas. Por que eu falo mulher? Não quero que você se incomode com isso, porque a gente identifica logo quando é uma mulher árabe, por causa do véu, né? Que é do lenço. Porque o homem é mais difícil, o homem só se ele falar. Ou se você olhar muito a fisionomia dele. Mas a mulher é muito. A mulher é muito. Sim. Uma curiosidade já para trazer aqui, que é importante comentar aqui, é que nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Perguntas. Nem todo árabe é muçulmano. Então, assim, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos uma comunidade árabe muçulmana muito grande. Mas nem todo muçulmano que nós temos aqui é árabe, tá? Calma. Vamos começar. Vamos lá. Vamos por partes. Nem todo árabe é muçulmano. Exatamente. Então, árabe o árabe nasceu num país árabe, não necessariamente ele é muçulmano. Exatamente. Mas ele pode ser muçulmano e não ser árabe? Pode. Por exemplo, eu sou brasileira. Apesar de ser filha de árabe, eu nasci no Brasil, eu sou brasileira, mas eu sou muçulmana. Sim, porque eu nasci. Exatamente. Então, por exemplo, nós temos um muçulmano que ele pode ser americano, paraguaio, ele pode ser venezuelano, colombiano, ele pode ser, sei lá, italiano, francês. Porque é complexo entender algumas coisas, porque nós pensamos que todo árabe é muçulmano. É assim que a gente visualiza. Porque é uma mistura. Porque é uma mistura muito grande, né? O pessoal mistura muito árabe e muçulmano. E eu entendo por que acontece essa mistura. Eu entendo. Mas é importante comentar aqui que não. Nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe, tá? Nós, principalmente aqui no Brasil, nós temos uma grande parcela da comunidade muçulmana que é convertida, ou seja, de brasileiros, nascidos em famílias brasileiras, muitas vezes em famílias cristãs, evangélicas, judeus ou até mesmo que não, ateus, né? Mas que se converteram para o islamismo e se tornaram muçulmanas. Eles são brasileiros convertidos muçulmanos. Porque o que passa na cabeça das pessoas é o seguinte, deixa eu tentar esclarecer para você. A partir do momento que você é árabe, eu acho que por que as pessoas pensam isso? Porque as pessoas não sabem exatamente o que é a diferença de o que é ser muçulmano e o que é ser árabe. Por isso que as pessoas acham que todo mundo é igual. Vamos lá, primeiro. O que é ser muçulmano, né? O que é ser muçulmano? Muçulmano é a pessoa que segue a religião do islamismo. Ou seja, qualquer pessoa que segue o Islã, que segue o islamismo, ele é muçulmano. Ele é uma pessoa muçulmana, tá? O árabe, não. O árabe, ele se identifica... O árabe é uma cultura, tá? Que tem vários pontos de identificação, sendo o principal deles, no caso da cultura árabe, a língua. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, o Oriente Médio, como, por exemplo, Síria, Arábia Saudita, Líbano, Kuwait, Omã, o norte da África, ali que tem Marrocos, Egito, tem mais alguns países ali também do norte da África, são países árabes porque se identificam pela língua árabe. Tá? Não porque seguem uma religião islâmica. Não, porque a identidade cultural deles, nesse caso, é a língua, que é o árabe.
tá? Sim. Então, por isso que a gente fala que quem, vamos supor, o sírio, apesar de nascer na Síria, ele é chamado de sírio, ele também é chamado de árabe porque ele nasceu naquela região ali, que é o árabe. Isso é uma questão histórica, tá? De antigamente, antes da criação dos estados, Síria, Líbano e Arábia Saudita e tudo mais. Isso vem de uma questão histórica de muito antigamente, que aquela região inteira ali era uma coisa só. Sim. Que eram os árabes, e depois, com o tempo, foi dividindo, que foram criados os países que nós conhecemos hoje, tá? Sim. Então, essa confusão acontece por causa disso. Mas a cultura árabe, ela se tem um ponto de identificação, que é o principal, é a língua. Exatamente. Outras coisas que também tem como identificação é a comida, mas isso acaba variando muito de país para país, né? Tem comidas que são mais tradicionais em um determinado país e menos tradicionais em outros países, tá? Mas também fazem parte da cultura árabe. É igual aqui, por exemplo, vamos usar para ficar mais fácil, o Brasil. O Brasil, ele é muito grande e digamos assim, ele é regionalizado, né? A cultura nordestina é diferente da cultura do sul. Mas é um país só. Exatamente. E nesse caso, né? Oi? E você está no mesmo país. E você está no mesmo país. Agora, tentem imaginar a questão do árabe, né? Apesar de serem vários países, é uma região só que se identificam pela língua. Aqui no Brasil, nós temos também várias regiões, uma região só, que é o Brasil, mas que é setorizado. Cada lugarzinho fala de uma forma diferente, que tem uma comida diferente, mas que é um lugar só. E o árabe é a mesma coisa. E aqui no Brasil, nós temos uma língua predominante, que é o português, que é o que caracteriza. Exatamente. E lá nos países árabes, a língua predominante é o árabe. Apesar de ter diferenças na forma de como se fala, né? O sotaque, as gírias, que muda de país para país, o ponto, né, de identificação deles é a língua árabe. Mas lá, já que você tocou nesse ponto, lá vocês têm só uma língua predominante ou vocês têm uma outra, igual, por exemplo, no Paraguai? No Paraguai eles também falam Guarani. Assim, depende muito do país. Por exemplo, no Líbano, lá é muito comum as pessoas falarem francês e inglês. É muito comum. Tá? Então, é muito de país para país. Na Síria, que eu tenho conhecimento, a maioria realmente fala árabe e nas escolas eles ensinavam francês. Devido à influência francesa que teve na época, a ocupação francesa que teve ali, né? E assim vai. Cada país tem as suas peculiaridades peculiaridades, é isso. É que eu tava lembrando de países, por exemplo, da África, né? A África em si, ela tem vários dialetos lá dentro e várias línguas, como o norte da África, a África como um todo, mas aquele norte da África que se identificam pela língua árabe também tem esse diferencial. Eles falam árabe, mas também tem regiões ali que tem o dialeto próprio, a língua própria deles. Tá bom. Então, Amar, vamos assim, eu separei algumas perguntas, como eu te falei, e eu queria dar uma seguida para poder ver se cada pergunta a gente desenvolve um assunto. Tá. Você falou para mim que sobre a cultura árabe, mas o que é exatamente essa cultura árabe? Do que ela é formada? Então, toda e qualquer cultura, tá? Toda e qualquer cultura, ela envolve várias tradições, idiomas e costumes. A cultura árabe não é diferente, tá? Diferente. Exatamente. A cultura árabe não é diferente. Ela envolve a questão da culinária, das tradições e também do idioma, tá? Por exemplo, né, é muito comum aqui no Brasil, as pessoas já se habituaram a comer esfirra, quibe, tabule, que são características, digamos assim, da cultura, que o pessoal se identifica mais, né, da cultura árabe. E aí, eu vou até comentar com vocês aqui que, por exemplo, a comida que a gente apesar de a gente falar árabe, né, que é muito tradicional aqui no Brasil, a esfirra, o quibe, o tabule, a gente fala que é comida árabe, mas são uma comida da região do Levante. Chega a dar para fazer uma outra live sobre isso. Que são aqueles países que ficam perto do Mediterrâneo. Líbano, Síria, Palestina. É uma comida mais tradicional dessa região. Dessa região e não necessariamente de vocês. Não, são da gente, porque também não deixam de ser árabe, né? Específico. Isso, por exemplo, o quibe, esfirra e tabule, né, a gente coloca tudo no mesmo saco de comida árabe, mas eles são de uma região muito específica, como por exemplo a Síria, o Líbano, a Palestina, a Jordânia, tá? Por exemplo,
comer feijão de corda. É, exatamente. Feijão de Por corda exemplo, você só come no Nordeste. Você não come em outro lugar. Sim, por exemplo, na Arábia Saudita, apesar de serem árabes, né? Não é culturalmente lá tradicional, vamos supor, comer esfirra e tabule. Eles têm uma comida específica deles, tradicional deles. Estranho, porque a gente acha que em todos os lugares que são árabes comem aquilo. Não. Até mesmo, por exemplo, no Marrocos, eles têm aquele cuscuz marroquino. O cuscuz marroquino ele é só adoro. Então, eu adoro. E eles falam o árabe, né? Com outro dialeto, mas é o árabe que eles falam. Uhum. Só que a culinária deles não é uma culinária que... sofreu muita influência árabe, né? Oi? O Marrocos, ele sofreu muita influência árabe. Ele é considerado um país árabe também. Um país árabe, ele mas fala assim, árabe, exatamente. Diferentes. Eu estava vendo que eles são bem diferentes de outros países árabes. Sim. Então, é muita coisa para perguntar. Deixa eu te falar, eu li algo sobre que eu não sabia que existia, óbvio, porque assim, quando você não entende muito de uma cultura, fica muito misturado as coisas na nossa cabeça, né? E aí eu li que existe mundo árabe e mundo islâmico. É exatamente somente pela religião? É como eu falei para você no começo, nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Quando a gente fala de mundo árabe, a gente está falando de uma cultura árabe que se identifica pelo idioma, pela comida e por vários outros aspectos. Quando a gente fala de mundo muçulmano ou mundo islâmico, nós estamos falando da religião, que são aspectos completamente exatamente, que são aspectos completamente diferentes, né? Uhum. Por exemplo, quando a gente fala de mundo árabe, a gente inclui aqui a comida, por exemplo, danças típicas, a língua, mas por outro lado, quando a gente fala da religião, isso em qualquer religião, a religião não fala de comida, a religião não fala de dança, a religião não fala de música, a religião fala de religião, de fé. Exatamente, a religião é religião, fala de fé, no que você deve acreditar, enfim, para quem você deve adorar. Então são coisas distintas, são coisas diferentes, que muitas vezes elas se misturam, porque o mundo é assim. Por exemplo, eu sou brasileira, filha de árabes e muçulmana. Então eu tenho várias coisas, várias culturas e várias coisas em mim, né? Mas uma coisa não é separada da outra. Elas podem se juntar e podem se misturar. Mar, só uma curiosidade que me bateu agora, que assim, tem até a ver com o nosso papo, mas é uma curiosidade íntima. Posso perguntar? Pode? Pode perguntar tudo nessa live? Quase tudo. Você frisou bem agora. Eu sou filha de árabes, muçulmana, mas brasileira. Como é que foi? Eu sei que a cultura árabe ela é muito presente nas famílias, mesmo que vocês não estejam no país de origem de vocês. E como é que foi você, enquanto criança, vivendo no Brasil e tendo uma cultura diferente dentro do seu lar? Como é que era isso na sua cabeça? Nossa, é uma pergunta bem íntima, né? Como é que era isso na minha cabeça? Porque assim, a cabeça de criança é muito louca. Pelo menos a minha. Se eu tivesse uma coleguinha no colégio, por exemplo. Mãe, a minha amiga só anda de saia comprida porque a mãe dela é evangélica. Sim. Eu também tenho que usar. Eu era meio assim, entendeu? Como é que era você, assim, nessa teoria, assim, inclusa em colégio, outros amiguinhos brasileiros que não tinham nada a ver com a sua cultura? Como é que era isso? Como é que passava isso na sua cabeça? Então, uma parte da minha infância, eu morei aqui em Foz. E como vocês já sabem, já foi mencionado aqui na live, a comunidade árabe muçulmana ela é muito forte aqui em Foz do Iguaçu. Então é muito comum nas escolas terem árabes e terem muçulmanos. Tanto que várias escolas dão aula de árabe, né? Incluem uma aula extra de árabe. Então, assim, é super... bem comum, bem tradicional. Então aqui em Foz não tinha muito esse problema, não tinha muito essa questão, porque a comunidade árabe muçulmana já está bem inserida aqui dentro da sociedade. Mas teve uma outra época da minha vida que eu não morei em Foz e que eu ainda estava na escola, que eu morei em Belém do Pará, extremo norte.
Lá no extremo norte ali do Pará. E eu lembro que naquela época eu era criança, eu tinha 9, 10 anos, e eu não usava o lenço, né? Minha mãe usava o lenço e os meus pais, eles são estrangeiros, são da Síria, né? Então, assim, é importante eu falar um negócio aqui pra vocês. Pessoas que migram, que saem do país de origem deles e vêm pra cá pro Brasil, a língua, né? A forma como a pessoa fala, ela fala, né, o português da forma que ela consegue falar. Muito provavelmente essa pessoa não vai conseguir falar da forma de um nativo. Ela vai ter um sotaque mais pesado, vai ter um sotaque mais carregado, e muito provavelmente o raciocínio dela para falar em português vai ser mais devagar. É normal, isso é normal. Claro. É igual tentar falar inglês e vai ser um desastre. Exatamente. E as pessoas notam isso, né? Já notam como a pessoa fala que ela não é brasileira, que ela não, né, não nasceu aqui, não foi criada aqui. E minha mãe sempre usou lenço, né? E nessa época a gente morava lá em Belém do Pará, e quando os meus pais iam para a escola, minha mãe usando lenço e o meu pai falando o português todo quebrado, as pessoas já viam que eles não eram brasileiros, que eles eram estrangeiros, e por várias vezes mesmo, eu era deixada de lado nas brincadeiras, eu não participava da educação física, por um preconceito. Falavam, olha ali, ó, filha de estrangeiro, não conversavam comigo, né, não interagiam comigo, me deixavam de canto. Isso acontecia, e eu tenho certeza que essa situação ainda acontece nos dias de hoje com outras crianças que também são filhos de estrangeiros, né? Infelizmente, isso acontece. E eu não tô falando só do muçulmano, eu tô falando do estrangeiro em geral. Qualquer estrangeiro, venezuelano, boliviano, independente da religião dele, né? Essa criança, ela sofre, ela vai sofrer algum tipo de preconceito, infelizmente. Daí vem a escola tem que fazer o papel dela, né? De inserir essa criança daí dentro da sala de aula, de fazer com que ela participe. Antigamente isso não era muito difundido, era tanto faz, né? Deixa pra lá. Hoje em dia não, hoje em dia já as pessoas têm mais informações e o mundo é mais globalizado, então é muito mais fácil, muito mais corriqueiro você ver estrangeiros do que antigamente, então é mais fácil da criança se inserir hoje. Assim, eu te pergunto porque essa questão é uma questão boa da gente levantar, né? Porque esse preconceito, eu acho que já vem de casa também. A escola tem o seu papel, mas eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa preconceituosa, eu não tive pais preconceituosos. Quando eu morei em Brasília, eu tive vários amigos. Brasília é uma cidade que tem muita mistura também. E eu tive amigas angolanas, né? Amigas francesas também. E eu achava super legal, a gente super abraçou elas quando ela chegou na escola. Ela não, tadinha, ela estava totalmente perdida e a gente acolheu bem. E eu acho que muito desse preconceito vem da construção da educação em casa das crianças, né? E que não deveria ser, né? Porque é tão bom você ter contato com uma pessoa que não é da sua cultura. Você aprende tantas coisas, você vê um outro mundo que não é igual ao seu. E eu acho que a gente deve estar aberto sempre para aprender, né? Sim. É uma pena que você tenha passado por isso, mas superou. Ó, a Paty comentou aqui o seguinte, ó, eu sou brasileira, mineira, de família católica, descendente de italiano e muçulmana convertida. Então, acho que ela é um exemplo claro do que eu expliquei ali um pouquinho, né, antes aqui, sobre a questão do ser brasileiro, do ser muçulmano, do ser, enfim. Ela é um exemplo bem claro pra gente, acho que tira as dúvidas sobre o que é ser brasileiro, o que é ser muçulmano, o que é ser árabe. A Paty aqui deu um exemplo fantástico pra gente. Eu acho que as pessoas, Amar, no geral, tá? No mundo, nós temos que nos respeitar, independente do que nós somos ou acreditamos. Eu não sou, por exemplo, evangélica, então eu não vou respeitar quem é evangélico, ou vice-versa. Não existe isso na minha cabeça. Eu acho que o mundo, ele tá tão rápido, as coisas estão evoluindo tão rápido, que até a nossa mente, o nosso comportamento tem que evoluir na mesma velocidade. Certo? Sim. Porque daqui a pouco, eu acho que não tem espaço mais. A gente está no século XXI, num mundo totalmente
mais do que globalizado, mais do que avançado tecnologicamente, para poder estar com essa questão de que eu tenho birrinha, ou que eu não acho legal ter uma amiga árabe, ou sei lá, qualquer outra coisa, né? A gente tem que mudar de pensamento, de comportamento, ser pessoas evoluídas. É isso que eu penso. Tá certo. Eu gostei dessa parte aqui. Essa parte é legal, gostei dela. É assim que o mundo é. Não tem tempo para preconceito. A gente está aqui para aprender um com o outro. Eu estou deixando esse recado aqui justamente pro pessoal que assiste Blog da Florzinha, porque vira e mexe todo mundo de recado meio assim mal criado. Vamos continuar? Vamos lá. Então, falamos já que nem todo mundo é árabe, nem muçulmano e vice-versa, já falamos dessa fase. Em relação ao que vocês comem, tem alguma coisa que vocês não podem comer? Então, vamos lá. Nós, muçulmanos, eu tô falando aí como muçulmana, tá? A gente não come a carne de porco, a carne suína. Por quê? Deus determinou que a gente não comesse a carne de porco, então a gente não come a carne de porco. Qualquer coisa que for de porco, a gente não... Sabe, também questão religiosa. Exatamente. Agora, tem árabes, como eu falei pra você, que comem porco. Mas... Comem porque não são muçulmanos. Exatamente, comem porque não são muçulmanos. Entendi. E é interessante falar que o negócio, muita gente... Situações que acontecem com nós muçulmanos, né? Por exemplo, a gente vai pedir alguma coisa, uma pizza, por exemplo, né? Daí a gente pergunta, tem presunto? Tem presunto? Não, a pessoa responde, não tem presunto, mas tem bacon. Não pode. Dá no mesmo. Exatamente. É suíno, não pode. É a única restrição alimentar que a gente tem. E também, assim, os muçulmanos, né? Eles não devem beber bebida alcoólica, também nem fumar, né? Não devem fumar bebida alcoólica, tudo aquilo que vicia, que traz algum malefício para o corpo, o muçulmano ele não deve ingerir. Meu diretor acabou de levantar uma questão curiosa. Ele fica escondido, entendeu? Ele falou que vê muitos árabes fumando arguile, mas eu acho que a questão já foi explicada. Eles são só árabes, eles não são muçulmanos. Não é nem sempre. Muitas vezes eles podem ser até muçulmanos, mas eles fumam igual. O ser humano não é perfeito. O ser humano não é perfeito. O ser humano é perfeito? O ser humano não é perfeito, né? Então, assim, muita gente vê árabes fumando arguilha ou fumando cigarro, ou até mesmo bebendo, só que, né, se eles forem muçulmanos, não deveriam estar fazendo isso. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer o que quiser da vida dele, né? Se ele vai seguir ou não vai seguir a palavra de Deus, é ele com Deus. Eu não posso fazer nada. Eu adoro essa frase que você falou agora. O livre-arbítrio. Eu uso muito isso aqui em casa. Exatamente. Então, assim, se ele fuma, tudo bem. Deixa ele fumar lá. E faz parte, interessante, faz parte da cultura árabe, tá? A narguilé, aqui falam narguilé, em muitos lugares falam arguilé, faz parte da cultura árabe e muitos lugares... Oi? Qual o nome certo? Tanto faz, porque tem região que fala narguile, né? Narguile, ou tem região que fala narguile. Tanto faz. Os dois termos estão corretos. E tem gente que fuma e tem gente que não fuma. Eu falo por mim, eu não fumo. Nunca fumei, não gosto. Mas tem gente que fuma. Então, cada um faz o que quiser da vida dele. Você tá achando que tá certo, tá fazendo, né? Fazer o quê? Eu concordo com você. Eu acho que as pessoas, elas têm... Na verdade, né, quando você está inserido numa cultura, toda a família tenta passar o que é certo. No final das contas, quando você se torna adulto e dono do seu nariz, você acaba criando um caminho aí que você acha que é correto para você. Mas não necessariamente é o que seria ou deveria ser feito, né? E eu acho que é da mesma forma aí com vocês. Exatamente. Tá bom, então. Amar, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A família árabe, ela é bem, assim, uma cultura bem... Como é que eu vou te falar, meu Deus, assim? Não é isso que eu queria falar, diretor. Ela é marcante, ela é bem marcante.
Só que eu percebo, né, e eu li algumas coisas e percebo hoje visualmente também, que durante os séculos ela foi mudando muito, né? Você pode me dar alguns exemplos ou falar um pouco sobre isso? O que que mudou de verdade? Como é que era antes? O que que realmente mudou de vez? O que que você está achando dessa mudança? Né, falar sobre cultura é uma coisa tão complexa, sério, não dá para resumir em uma live. Eu só vou fazer, gente, breves apontamentos, tá? São bem sucintos e depois, caso alguém queira conversar comigo no privado, fico aqui à disposição para a gente conversar, tá? Muitas pessoas têm a ideia, né, de que a cultura árabe é uma cultura, principalmente em relação às mulheres, opressora, né, que não permite que as mulheres saia, que tenha a vida dela, que ela estude, que ela trabalhe, enfim. Por muito tempo, realmente, isso esteve muito presente dentro da cultura árabe e, claro, tá? Isso está presente até hoje em vários lugares e não só na cultura árabe, como aqui mesmo no Brasil. Isso é fato, né? A opressão contra as mulheres acontece em todos os lugares do mundo, não só na cultura árabe. Né? E é importante trazer esse tópico aqui. Agora vou fazer um paralelo com a religião, né? Com o islamismo. O que o islamismo fala sobre isso? O que o islamismo fala sobre as mulheres? Será que realmente as mulheres no islamismo elas não podem estudar, não podem trabalhar, elas não podem ter a vida delas? Ou será que isso faz parte apenas da cultura árabe que não permite que a mulher tenha a liberdade dela? E eu respondo aqui para vocês. O que a religião, quando fala da mulher muçulmana, ela fala que ela tem o livre-arbítrio de fazer o que ela quiser da vida dela. E isso inclui o acesso à educação, a trabalho, ao divórcio, ao voto, à herança, que são direitos básicos de toda e qualquer pessoa. Se essa mulher ela está sem esse acesso, aí essa mulher muçulmana que está inserida dentro da cultura árabe, está sem esse acesso desses direitos, muito provavelmente não é porque a religião não garante ou não permite. Pelo contrário, a religião garante e permite. Mas muito provavelmente porque é a cultura dela, né? Ou da família dela, ou do marido dela, ou seja, o que for, não deixa ela exercer aquilo que é direito dela. Então, e novamente do marido da família. Oi? Essa questão vem do marido ou da família? E não do marido. Não só do marido da família, mas de uma sociedade como um todo, tá? É um conjunto, né? Às vezes as pessoas olham para a cultura árabe e acham que só lá tem problema. Gente, não. Qualquer cultura, né, tem problema. Olhem o Brasil. O Brasil é um país de predominantemente cristão, mas é um país que mais mata mulheres no mundo. Sim. Né? Então, por que não associam que o país, o Brasil, que é um país cristão, é um país, digamos assim, machista e opressor contra as mulheres, mas associam o árabe, né, sendo um povo que oprime as mulheres. Não faz sentido. Será, Mar, que isso não foi muito mostrado na mídia? Na mídia que eu falo, na televisão mesmo, em novelas? Entendeu? Aquele sensacionalismo. Porque, assim, por exemplo, eu não queria nem falar sobre o assunto, mas eu nem assisto TV aberta. Eu vi que voltou aí o Clone. Do Clone. No Clone, eu vi o Clone 2 vezes, né? E o Clone, ele imprime muito isso. Sim. Muito, que a mulher não tem direitos, que a mulher só pode fazer o que o marido quer, que as obrigações que a mulher tem, que é um tanto de obrigações, e tudo que a mulher tem que aceitar. Será que não é muito a mídia também que imprime essas coisas na nossa cabeça e a gente fica olhando para vocês já achando assim, ué, a Mar é advogada? Gente, a Mar viaja sozinha sem o marido? Como? Assim, a gente... Por que eu tô falando assim? Porque, infelizmente, a cabeça das pessoas é desse tamanho, tá? A mídia do Brasil, pelo menos, ela é muito sensacionalista.
Então, praticamente tudo que eles falam lá, as pessoas, tipo, vai botando dentro da caixinha e só vai guardando aquilo. Não para pra pensar se é aquilo mesmo que eles estão falando. E a gente acaba acreditando e acreditando, e no final a gente só acredita naquilo. Então, É que as pessoas não buscam. Árabes, a gente só pensa que a mulher árabe não pode trabalhar, a mulher só tem obrigações, que a mulher árabe tem que aceitar o marido dela casar com outras mulheres. Olha só que loucura! Tem, eu acho que deve existir, sim, deve existir, porque senão não teria sido falado, mas não acho que deve ser assim, né? É que as pessoas pegam, né? Eles pegam a exceção e tornam ela a regra. E muitas vezes e muitas vezes pegam a informação pela metade e não vão atrás da informação completa, né? Ou não vão atrás da informação de forma alguma. E isso acaba, né, disseminando a ignorância, as pessoas acabam não sabendo, né, a realidade e tudo mais. É importante a gente falar isso aqui. Desde o começo que eu friso muito a diferença entre árabe e muçulmano. São coisas diferentes, mas que muitas vezes se misturam, porque uma pessoa ela é muçulmana, mas ela pode ter uma cultura árabe, ou uma cultura brasileira, ou qualquer outra cultura que for. Tá? E isso, querendo ou não, vai influenciar na vida dela, né? Seja no que ela for fazer, no que ela for comer, no que ela for vestir, isso acaba influenciando. A cultura e a religião influenciam na pessoa. E as pessoas, infelizmente, ainda associam, né, a mulher árabe e muçulmana como uma mulher oprimida, que não tem direito, que não tem acesso à educação, que não tem acesso a nada. Não é bem assim. A religião, ela permite, inclusive, ela incentiva não só as mulheres, mas também os homens, ou seja, todo e qualquer muçulmano, a buscar o conhecimento, a buscar o acesso à informação. Isso é dever de todo muçulmano. Todo muçulmano tem que ter isso, tá? Se determinado muçulmano não está tendo acesso a essa informação, muito provavelmente é porque tem alguém que está oprimindo, seja ele, homem, mulher, ou até mesmo, como eu falei para você, a sociedade. Tá? São coisas diferentes, são coisas distintas, mas que, como eu falei para vocês, elas acabam, né, se misturando e formando esse emaranhado que a gente vê hoje em dia. E que faz parte da sociedade, que está inserido na sociedade. Mas cabe a nós, né, que estamos aqui nas redes sociais, nas mídias sociais, trazer a informação e mostrar. Fala, gente, não é bem assim. Não é porque você está vendo na novela que é assim, tá? Não é porque você está vendo na novela que ele pode casar com 7 mulheres, que ele vai casar com 7 mulheres, né? E assim vai. Não é porque você tá vendo a Jade lá sendo obrigada a casar, que você também vai ser obrigada a casar, ou que todas as mulheres árabes são obrigadas a casar, né? Não é porque você viu fulaninha de tal ali, que o pai dela não deixou ela estudar, que todas as mulheres não podem estudar. Não é assim que funciona. Não generalizem, né? A generalização, ela causa um problema muito grande, né? Todo mundo, todas as mulheres. Não, não é. Não é a realidade, né? Nós temos várias realidades dentro do mundo árabe, nós temos várias realidades dentro do mundo islâmico. E a gente tem que disseminar essa informação. A Marli perguntou, o islamismo é uma religião? Sim, o islamismo é uma religião. Vou falar brevemente para vocês no que a gente acredita, né? Para as pessoas terem uma noção. Primeiramente, né, a gente acredita em um Deus único. Não há divindade além de Deus. É somente Deus, né? Deus não gerou e nem foi gerado. Ele não é filho de ninguém, tá? E Deus é Deus, ele não tem gênero, né? Ele não é homem, ele não é mulher. Deus é Deus. É importante falar isso aqui. Muitas pessoas acham que, Deus é homem. Não. Nós, muçulmanos, acreditamos que Deus é Deus. Ele não é nem homem, nem mulher. Ele é Deus, tá? A gente também segue a tradição do profeta, né? Quem foi o profeta? O profeta Mohamed, né? Que a paz e a bênção de Deus esteja com ele. A gente também acredita em Jesus, tá? Não como Deus ou como filho de Deus, mas como um profeta, assim como foi o profeta Mohamed, como foi o profeta Moisés, Adão, Abraão, Ibrahim e assim por diante, tá? Nós temos a obrigação das rezas, né, de 5 rezas ao dia, a peregrinação à Meca, que é uma vez na vida, se o muçulmano tem a condição, o zakat, que seria uma caridade obrigatória de todo muçulmano,
E também nós temos... Eu tô esquecendo de uma coisa. Tô tentando lembrar aqui, calma. Ah, meu Deus, o principal. Que é o jejum. O jejum no mês do Ramadã, que é o mês sagrado de todo muçulmano. Que sempre aparece nas mídias, sempre aparece na televisão, os muçulmanos fazendo jejum durante o mês do Ramadã, que é um mês que é considerado abençoado por nós muçulmanos. É só uma breve introdução da religião. Quem quiser saber mais, um pouco mais sobre o islamismo, vocês podem falar comigo também no privado, tá? Que eu dou uma explicadinha melhor, até porque aqui o tempo é bem curtinho, já vai fazer 1 hora que a gente tá aqui na live. E nem Parece que está meia hora começando. E a gente nem esgotou as perguntas ainda. Pois é. Então, vamos continuar. Vamos lá. Então, a gente falou muito sobre família. Tá. Então, vocês podem estudar, vocês podem escolher o marido? Com certeza. Pode escolher Vocês o marido. namoram? O nosso namoro não é igual ao namoro de... Por curiosidade. Eu tenho que fazer as perguntas, Amar. Não, tá certo. É assim, o nosso namoro, né, é o período que a gente se conhece, mas a gente não tem nenhum tipo de contato físico. Nem bem abraço, nem um toque de mão, só conversa, né? A gente pode... É só conversa, exatamente. Se um gostar do outro, a gente pode noivar e casar. Mas e se você... existe ainda aquela questão de o seu prometido, que ele foi escolhido para você? Não. Não existe mais? Na verdade, acho que eu nem sei se existiu, assim, sendo bem sincera, né? Não, talvez tenha existido, né? Talvez tenha existido isso antigamente. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia não tem mais. Cada um casa com quem quiser, se quiser, tá tudo certo. Gostar. Com quem gostar, e é isso. Inclusive, aquela festa de casamento que eles fazem, que são 3 dias, parece. Existe ainda? Então, isso é muito cultural. Até onde eu sei, se eu não me engano, na Palestina, a festa de casamento são 3 dias. Na Palestina, tá? Na Palestina. Talvez eu esteja errada. Em outros países, como Síria, Líbano, Arábia Saudita, não. É um dia, é uma noite só, ou até 2 no máximo, que é a festa. Mas esse isso é muito de região, sabe? De país para país. De país para país. Você perguntou do meu casamento? O seu foi uma noite só? Foi uma festa simples, foi aqui. Aqui no Brasil, a maioria dos casamentos árabes são de uma noite só, uma festa só e pronto. O meu foi. Uma festa normal, mas que ainda segue as tradições. Sim. O meu, assim, muitos árabes aqui gostam de fazer festas grandes e tudo mais. Não foi o meu caso. Minha festa foi uma festa bem intimista, bem pequena, tinha só 60 convidados e só tinha mulheres no meu casamento. Eu não fiz um casamento para homens, eu fiz um casamento só para as mulheres, só para nós mulheres curtirmos a festa. Isso é muito comum em países árabes, como por exemplo a Arábia Saudita, é muito comum lá as festas serem separadas e o noivo só comparecer no final, né? E então, eu decidi... O seu noivo só chegou no final e vocês ficaram curtindo a festa? Só chegou no final só para entrar ali comigo, só para dizer que a gente tá casado, a gente dançou, né, a dança do casal ali, e só. Daí ele ficou ali meia horinha, 1 horinha e foi embora. E depois a gente foi embora. Bom, eu vou fazer assim uma festa, hein? Só pra... Mas tô falando, né? Isso foi a minha festa, tá? A minha festa, né? A maioria não é assim. A minha foi assim, que a gente optou por fazer dessa forma. Uma festa pequena, só de mulheres, né? E só isso. Não, mas assim, eu tô achando interessante que a última pergunta tinha sido referente às mudanças, né? Do que está acontecendo na cultura, né? E eu acho que mudou bastante, né? Porque está tendo mais opinião das mulheres do que vocês querem fazer e vocês podem fazer. Porque você é advogada, você trabalha, né? Eu vi você lá trabalhando, você me falou que você estuda, do que você quis fazer, do que você quis escolher para fazer. Não tem ninguém por trás de você te impedindo ou te dizendo o que você tem que fazer. Eu acho isso muito importante. Tá tendo uma mudança bem significativa, né? Recentemente, na cultura árabe, né? E atualmente, assim,
é muito comum de vermos meninas, mulheres formadas, inclusive mais do que homens. Mais do né? que homem. Exatamente. A gente vê as mulheres muito mais capacitadas do que os homens. A maioria dos homens ainda seguem pela questão do comércio, né, do empreendedorismo, e ficam na parte comercial e não tendem a fazer faculdade, mas isso, assim, é muito relativo, tá? Mas a gente vê ainda isso de homens que ainda não, né, que preferem não estudar. Em contrapartida, nós temos várias e várias mulheres que estão estudando, fazendo faculdade, se aprimorando e tudo mais. É porque ainda é muito, eu acho que impresso na cultura de vocês os homens serem negociantes, né? Isso faz parte, acho que, de todo mundo. Até eu que sou mulher, faz parte, tá no sangue o comércio, a troca. Sangue comerciante do ar. O comércio tá no sangue da gente, faz parte da gente. E tanto homem quanto mulher tá entranhada na gente. Vocês pechincham muito? Quem que não gosta de um desconto, né? Eu adoro. Eu sempre peço desconto. Eu já chego pedindo desconto e brinde. Meu marido, tadinho, ele fica até assim, meu Deus do céu. Essa mulher, eu não aguento. Mas eu acho que na cultura de vocês é bem marcante, né? As pessoas Sim. falarem que os árabes são muito comerciantes e pechincham muito. Aqui no Brasil, acho que ainda tem, mas não tão quanto no Oriente Médio. Lá é muito mais comum ter essa penchincha, essa troca, do que aqui. Eu mesma, aqui tem, mas não é tanto quanto lá. Sim, sim. Então, vamos lá. E aí, vamos referente à sua vestimenta. Eu vi que existem vários tipos de véu, né? Eu acho que de véu não, de como você usar o véu, né? E para cada um tem um nome, isso? Existem vários tipos de hijab, né? Várias formas de se utilizar o hijab. Hijab. Na verdade, hijab, sim. Existem várias formas. Esse aqui é digamos assim, um tradicional que a maioria das mulheres usam. Nós temos também o niqab, que ele tampa aqui, só deixa os olhos para fora, exatamente. A burca, geralmente ela cobre o rosto e inclusive os olhos, deixando aquela telinha pequena nos olhos, né? Isso. Existem vários outros de hijab que fazem parte também de outras culturas, né? Comentar aqui com vocês um negócio. O lenço, né? O véu, ele veio antes da religião. É uma curiosidade. Né? Uma curiosidade para vocês. O véu, as mulheres, né? Antigamente, antes do islamismo chegar, elas já se cobriam. Elas já tinham o hábito de se cobrir. Isso fazia parte, né? Da cultura da época. E depois que... Desculpa te interromper, mas não seria por conta de lá, da onde vocês vieram, era muito calor e eles se cobriam para se proteger? Exatamente. Eu estou informada. Isso que eu tô falando mais da região ali da Arábia, né? Da Arábia Saudita, Síria, mas tem outras regiões, como por exemplo Afeganistão, Paquistão. Ali também tem uma questão muito cultural e política do uso do véu, não necessariamente religiosa, né? As pessoas associam o véu somente à religião, mas nem sempre é religioso. Muitas vezes é uma fonte de imposição política, dela se mostrar presente ali na sociedade. E o véu, ele veio antes da religião, né? As mulheres já tinham o hábito de se cobrir antigamente. Daí veio a religião, o islamismo, no caso, que determinou que todas as mulheres elas têm que se cobrir, né? E desde então as mulheres elas se cobrem, né? Por que as mulheres muçulmanas elas usam o hijab? Primeiro, né? Serve como uma forma de identificação. Qualquer lugar que eu for, as pessoas vão saber que eu sou muçulmana, inclusive outros muçulmanos. Qualquer lugar que eu for e eu ver uma mulher muçulmana, eu vou saber que naquela região tem uma comunidade muçulmana, e que se eu precisar deles, eu posso contar com eles. Eu posso ir lá e perguntar para eles algo que eu precise saber. É interessante isso, porque vocês acabam se sentindo mais acolhidas, né? A gente consegue se identificar. Então, o hijab, além de ser uma obrigação religiosa perante a Deus,
Daí aqui eu falo de submissão a Deus, tá? A Deus, e não de submissão ao homem, como as pessoas acreditam, é também uma forma de identificação dentro da comunidade. Então, qualquer lugar do mundo que eu for, eu tô usando hijab, a pessoa que me vê vai saber que eu sou muçulmana. Da mesma forma que eu for ver outra mulher, eu vou saber que naquele lugar tem comunidade muçulmana. E que se eu precisar, por exemplo, ir para a mesquita ou ter acesso, eu posso entrar em contato com ela e ver se ela, para ela me fornecer os dados e tudo mais. Então, também é uma forma de identificação. Amar, deixa eu te perguntar uma questão. Essa vestimenta, né, bem diferente da nossa, porque as brasileiras elas andam mais sem roupa do que com roupa, né? Então, o que você sente assim quando você está no trabalho? Não sei se você trabalha só com pessoas muçulmanas, eles te olham diferente? O que você acha assim do comportamento do nosso com vocês em relação a isso? Então, aqui em Foz do Iguaçu, como eu falei, é muito comum. Então, a gente não vê muito essa troca de olhares e tudo mais. Mas teve uma época da minha vida que eu morei em Fortaleza. Gente, eu morei em vários lugares, tá? Então, Tô vendo, você é viajada. Além de inteligente e bonita, viajada. E daí, quando eu morava lá, é inevitável. A comunidade muçulmana é muito pequena e as mulheres muçulmanas são poucas. E onde, qualquer lugar que a gente ia, a gente sofria preconceito e era muito, assim, muito dedo na cara, sabe? Assim, as pessoas apontavam, falavam. Já ouvi casos de mulheres muçulmanas serem atacadas na rua, de puxarem o lenço, de chegar na parte da agressão mesmo, né? De empurrar, de puxar. E infelizmente isso acontece, ainda é comum acontecer hoje em dia, de chegarem e falarem, mulher bomba, volta pro seu país, o seu lugar não é aqui, né? Enfim, comentários desse tipo eu escutava muito frequentemente quando eu morava lá, mas aqui, né, em Foz do Iguaçu, como eu falei, não escuto, porque a comunidade aqui ela já está bem inserida, então é mais tranquilo. Porque é bem tenso você ver que as pessoas chegam nesse grau, né? Eu acho que a gente tem que tocar num ponto de novo. Nós temos, pessoal, que respeitar uns aos outros, nossas diferenças, independente de qualquer coisa, somos seres humanos. Não importa se eu uso lenço, se a Amar usa lenço, somos iguais, né? Então, vamos respeitar mais o outro. Amar, vamos para umas curiosidades, assim, que eu anotei aqui. Eu andei lendo e ouvi também que vocês não têm bichinhos de estimação. Isso é real ou não? Meu Deus, cadê os meus gatos? Cadê as coincidências que você tem? Mostra pro pessoal. Deixa eu ver se eu acho eles. Vai lá, pode procurar. Peraí, gente. Não saiam da live que eu vou pegar os meus gatinhos. Pessoal, espero que vocês estejam gostando. Não saiam daqui. A live tá assim, eu tô adorando. Eu espero que vocês estejam gostando também. Cadê as perguntas? Voltei. Olha isso, gente. Que fofurice. Oh, meu Deus. Esse é faísca? É o Faísquinha. Dá oi, Faísquinha. Faísca! Você tá famosa agora, Faísca. Por que eu te perguntei, Amar? Porque eu li algo sobre não poder ter pets. Eu não sei se era relação a cachorros, né? Ou alguma coisa sobre. Não, é porque assim, em relação ao cachorro, não é que não pode ter o cachorro, é que a saliva do cachorro, ela é considerada impura, porque ela quebra a nossa ablução para a gente poder fazer a reza. Mas a pessoa pode ter cachorro. É que ela não pode, ela pode. Mas, toda vez que ela for rezar, ela vai precisar daí fazer a ablução novamente, porque a saliva dele é considerada impura. Fazer o quê? Desculpa. Oi? Fazer o quê que você falou? Ablução, que é a purificação antes da reza.
Que é um Entendi. ritual que a gente faz antes da reza, né? Por isso que muitos muçulmanos não têm cachorro, nem dentro de casa. Por causa disso, porque ele quebra, né, a ablução, daí a pessoa teria Mas que fazer a ablução novamente. Isso está escrito, isso tá escrito? Sim. Daí, Tá escrito. que daí mas é só com cachorro, mas se a pessoa quiser ter um cachorro, ela pode ter um cachorro. Mas não é recomendado que ela tenha dentro de casa, né? Que fique ali dentro de casa. Mas cada um, gente, como eu falei, faz o que achar, né? Livre-arbítrio dele. Muitas pessoas têm cachorro de guarda para cuidar, né? Da casa e tudo mais. E outras pessoas têm cachorro dentro de casa. Vai de cada um. Acho curioso porque os brasileiros, eles são muito adeptos dos cachorros, né? Gente, assim, eu brinco com cachorro, não é porque não é porque eu não tenho, né? Ou porque ele quebra a ablução que eu não vou ter contato com o cachorro. Não é isso. Entendam. As pessoas às vezes escutam, não pode, já acha que tem que matar, que não pode de jeito nenhum, que não pode tocar no animal. Não é isso, gente. A gente pode brincar, pode tocar, pode tudo. Mas, como eu falei, a baba do cachorro, a saliva do cachorro, ela é considerada impura. Somente isso, tá? Fizeram uma pergunta aqui. É verdade que é uma escolha da mulher islâmica usar ou não o hijab? É verdade, né? O hijab, né, o lenço que a gente usa é a escolha da mulher. Ela escolhe usar o hijab. Ela não deve ser obrigada a usar o hijab. Ninguém deve obrigar a mulher muçulmana a usar o hijab. Não, acho que não deve obrigar a nada, né? Então, acabamos de desmistificar aqui na live, no blog da Florzinha, que aquele pensamento que a gente tinha, que vocês eram obrigadas a um monte de coisas, não existe essa história. Então, olha aqui, a Paty comentou, que ela comentou que ela era convertida, ela falou que ela é veterinária e ela é muçulmana. Entenderam? Veterinária? Exato, então ela tem contato com cachorro, com cobra, periquito, papagaio, gato, enfim, tudo. Com os bichinhos todos. Eu Exatamente. Por quê? Quando eu vi uma pessoa falando sobre isso, eu falei, gente, porque eu amo cachorro, eu tenho 2 pets, né? E eu falei assim, meu Deus, então acho que eu nunca conseguiria se eu quisesse ser uma muçulmana na minha vida. Como é que eu ia viver sem os cachorros? Aí a pessoa bateu o pé dizendo que não poderia ter de jeito nenhum. Aí eu, gente, não tem. Não dá. Mas aí é o que eu falo para você. Eles falam de uma maneira que fica como se fosse estritamente proibido aquilo, como se fosse assim um pecado. E vamos lá, porque assim, dentro da religião nós temos vertentes, né? Nós temos tem várias linhas de raciocínio, digamos assim. Tem uma linha que determina que é absolutamente proibido e tem uma linha que fala assim, não é proibido determinada tal coisa, você pode fazer assim, tá? Então, você vai encontrar várias opiniões sobre alguns assuntos dentro da religião, tá? Uma delas, como por exemplo, a questão do cachorro, né? Tem uma linha, tem uma vertente dentro da religião que fala que que é proibido de qualquer forma. Não pode entrar cachorro em casa de jeito nenhum. E tem uma vertente da religião, que é qual eu me afilio, que é somente a saliva do cachorro que é impura e que caso você toque no cachorro, você tem que fazer a ablução novamente. Então, dentro da religião, nós temos essas vertentes, essas linhas. Isso não só com cachorro, com vários outros tipos de assunto também, tá? Essa é a ablução que fala? Isso. Como é feito isso, Amar? É feito com tomar banho? Não, é quase tomar banho, não é quase. A gente tem que lavar as mãos, lavar o rosto, fazer o bochecho, lavar as narinas, as orelhas, o cabelo, o cotovelo até aqui, assim, a perna não. Os pés os pés também tem que lavar. Então, assim, é um ritual, né? Com vários... É melhor tomar banho, não? Oi? Melhor logo tomar banho. Tem gente que toma banho, mas é preferível que se faça realmente a ablução, que não se tome banho, né? E passa o que? Álcool? Não, é água. É água? Só água? Água, exatamente, só água. Só água. Só Eu água. achei que passava alguma coisa assim, tipo, para desinfetar.
Não, 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 não. Só água. A água, gente, a água ela limpa tudo. Não precisa de nada, não. Só água. entendi. A gente tem que matar a curiosidade, né? Porque eu não, na minha cabeça a gente passava alguma coisa. Não, Então não. É só água. vamos prosseguir que a gente está acabando. Quem está comparecendo aqui na live, eu estou muito agradecida, tá, gente? Obrigada por vocês estarem aqui juntinho com a gente. Pode fazer perguntas que a gente tenta responder, tá bom? Apesar de que a gente já está 1 hora na live. É. Então, vamos para algumas curiosidades, além do bichinho de estimação. Existem muitas palavras árabes incluídas aqui na cultura brasileira? Eu fui fazer uma pesquisa para saber, né? Porque eu sei que tem a influência árabe aqui no Brasil, ela é muito grande, muito forte, bem marcante. Daí eu descobri o seguinte, que a palavra fulano é de Fulano? origem árabe. Ah, mentira. Sério? A gente fala isso. Juro. O fulano. Daí eu descobri que o fulano é de origem árabe. E em árabe a gente fala flan. 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 Não vou conseguir. Flá. É como se fosse flan, só que mais abertinho. Flan. Flá. Flan. Que seria o fulano. Aí outra palavra que eu também descobri que faz parte né, que tá aqui dentro da língua é a palavra arroz. Que tá todo brasileiro tem arroz na mesa. E vem do árabe, que em árabe se fala riz. Riz. É parecido. No Líbano, eles falam roz. Riz. Roz. Arroz é fácil. Arroz é fácil. É muito de questão de fonética, né? A Síria e Líbano tem uma diferença de dialética, né? Então, mas é bem simples. Outra palavra que eu vi é papagaio. Gente, eu não sabia que papagaio fazia parte. Papagaio? Tá brincando. Sim. Papagaio. Em árabe se fala babagá. Papagaio. Falei isso aqui agora. Falou. Tá bonito, diretora. Eu falo Aí outra palavra que eu vi também é açúcar. açúcar. Que em árabe a gente fala sikar. Na verdade, o açúcar tem uma história aí por trás do açúcar, né? E é bem interessante. Mas eu tinha lido também sobre o arroz e o açúcar, e eu fiquei abismada. Eu falei, gente, como assim? E a gente tem isso na nossa casa, parece até que é natural brasileiro já, né? Sim, aí outra palavra também que está inserida é o alecrim, que eu confesso que eu não sei como que se fala em árabe, mas deve ser parecido, acho que... Não sei como que é, mas o alecrim. E também tem o açafrão, né? Açafrão. Que em árabe é açafrano, acho que se fala assim, açafrano, se eu não me engano. Açafrano, Você consegue falar fluentemente o árabe? Eu falo bastante árabe, né? Mas como eu não nasci lá, então o árabe é uma segunda língua para mim. Então não é tudo que eu sei. Eu sei me comunicar, eu sei me desenrolar, mas tem palavras que eu não sei. Como, por exemplo, eu não sei como que se fala alecrim. Não faço a mínima ideia como se fala alecrim em árabe. Entendeu? É natural, porque afinal de contas você não tá lá no dia a dia, né? Eu não fui alfabetizada em árabe, né? Eu fui alfabetizada em português, mas eu aprendi o árabe. Entendi. E referente aos condimentos que vocês trouxeram para cá, o Brasil, são muitos? A famosa pimenta síria, os 7 temperos, fazem parte já da culinária árabe, brasileira, né? O pessoal usa bastante. O açafrão mesmo, né? O açafrão que são temperos que são as pimentas em si, pimenta do reino, cominho, são pimentas que fazem parte da culinária árabe, que são muito utilizadas no dia a dia da culinária árabe e que estão inseridas hoje dentro da culinária brasileira de alguma forma, né? Sempre tem ali uma pimentinha, um açafrão, uma coisinha. Vocês gostam de comida muito apimentada? Oi? Vocês gostam de comida muito apimentada? A comida árabe não é apimentada, ela só é bem temperada. Tem bastante tempero. Tem bastante tempero, canela, cravo, gengibre, né? 7 temperos, pimenta do reino, pimenta branca. Então, assim, tem bastante tempero na comida árabe.
Vamos lá. Aqui o Oliver perguntou, muçulmano pode seguir religião diferente do islamismo? Se o muçulmano seguir outra religião, ele não é mais muçulmano, deixou de ser muçulmano. É isso que eu ia falar. Agora eu tô entendendo tudo direitinho. Ou você é muçulmano ou você não é. Mas se ele for, sei lá, árabe, não é muçulmano, ele pode ser o que ele quiser ser, cristão, judeu, ateu. Quis dizer se o árabe pode ser cristão e não muçulmano. Pode. Inclusive, por exemplo, ali na Palestina, vou entrar no assunto polêmico, mas não vou adentrar nele. Ali tem judeus, né, ali na Palestina. Sim. Eles não são muçulmanos, mas são judeus. Ali, por exemplo, tem bastante na Síria, mas principalmente no Líbano. Tem bastante católico no Líbano, cristão no Líbano. Tem bastante. Porque o que acontece? Eu tinha até anotado aqui para te falar ou te perguntar que o maior país islâmico do mundo não é árabe. Não é árabe, é Indonésia. Não é árabe. Não é árabe. Então, assim, agora, entendendo bem essa diferença, a partir do momento que a gente entende a diferença, a gente consegue ter uma visão melhor das coisas, né? Então, eu juro que eu fiquei chocada também de saber que é a Indonésia. A Indonésia. São mais de 250 milhões de muçulmanos. A Índia também tem uma quantidade muito grande de muçulmanos. A Índia. E assim, eu visualizo que nós ainda temos muita carência de cultura, de conhecimento. De informação. Né? De informação, porque nós olhamos assim, quem é que vai imaginar que a Indonésia... na minha mente, isso foi entrar depois que eu li, né? E que eu comecei a conseguir entender alguma coisa com você agora me falando, me explicando. E a Indonésia, a língua principal dela não é nem árabe. Interessante, né? E assim, uma curiosidade, né? O islamismo, a língua do islamismo, do Islã, é árabe. E a Indonésia, que é um país de 90% muçulmano, a língua principal não é árabe. Então, eles não se consideram árabes, eles não têm nada de árabes nele, né? Nem a língua, nem nada. Mas se consideram muçulmanos. Mas é um país de maioria muçulmana, exatamente. 250 milhões de gente, é muita gente, é muita gente. É mais que o Brasil, é muito mais que o Brasil, é 50 milhões a mais que o Brasil. Gente, a última curiosidade que eu vou falar aqui, e depois a gente vai ter que encerrar nossa live, a não ser que tenha outras perguntas aí pra gente responder, tá bom? A última curiosidade seria sobre a língua em si. Eu li que só tem 3 vogais, isso é real? Sim. 3 vogais e 12 consoantes e se forma a língua. Acho que são 22 consoantes. 22 consoantes e 3 vogais. Isso, as vogais é A, I, U. A, só. I, U. Só. A e U são as únicas vogais do alfabeto árabe. Tanto que o O e o E não tem. Não existe na língua árabe. Será que eu vou conseguir até o final da live aprender a falar uma palavra árabe? A e U. São as vogais, né? As vogais que tem. As não vogais... tem esse nenhum. Não tem. E, por exemplo, não tem o P de pato. É B, né? Então por isso que o árabe não consegue falar, por exemplo, porta. Ele fala borta, porque ele não tem o P. Esse P não existe na língua árabe. O V também não tem. V. De Vanessa. Geralmente o pessoal não fala Vanessa, fala Vanessa, porque o V não tem. Mas tem F. F tem. Por isso que ele fala Vanessa, não fala Vanessa. Vanessa, porque o V não tem na língua árabe. Então não tem P, não tem V, o que mais que não tem? Tô tentando lembrar aqui. Tem coisas que tem no árabe que não tem no português, como, por exemplo, o Ra. Ra, que é uma som aqui, ó, da garganta. Ra. Da garganta. Outro som, outra letra que não tem no português é o Ra. Ra. Né? Por exemplo, de riar, que é pepino. Ra. Não tem no português também. Tem várias outras. Tem o Tha.
entre a língua, também não tem. Tem, na verdade, várias vogais, não, perdão, consoantes não tem no português. Por isso que muitos brasileiros têm dificuldade de aprender o árabe, porque a fonética é diferente, né? Tem o zal, tem o dod, sod, né? São sons que não são habituais para o brasileiro, porque não fazem parte, né, do português. Tá, então me fala uma palavra árabe fácil para eu poder falar pro pessoal para dizer que eu aprendi uma palavra árabe. Ó, o diretor tem uma pergunta. Pode falar. Não acredito. Qual a diferença do homem muçulmano para um homem brasileiro? Das características? Vocês percebem alguma coisa? O homem muçulmano é a religião dele. Acho que ele quis dizer do homem árabe, é isso? Do homem árabe, ele quis dizer. Ah, sim. Gente, árabe tem traços marcantes, né? Isso faz parte, né, do... Igual as pessoas que são japonesas, né? São traços marcantes da fisionomia. Faz parte de qualquer... Traços físicos, exatamente. Como, por exemplo, muito pelo no corpo, do fundo dos homens. Pelo, até muito pelo no corpo. O nariz um pouco mais avantajado, né? As sobrancelhas mais carregadas, faz parte da... os homens árabes, né, tem mais disso. A pele um pouco mais morena, assim, mais escura também. Não, mas do jeito, assim, do jeito deles. Diferente? Eu não sei dizer a diferença. Mas assim, o jeito do quê? De andar, de falar? Como assim? O jeito de ser. Os árabes são mais sérios, assim? Acho que são mais sérios, são mais... Talvez sejam um pouco mais fechados, né? De não deixar outras pessoas entrarem, né, na vida dele. Mas faz parte da... Assim, é muito cultural, né? Isso. Não só homens, mas a cultura, assim, são uma cultura mais fechada. Eu percebo que são mais fechados, assim. Oi? Eles riem pouco. Pra quem tá de fora, talvez tenha essa impressão, mas quem tá dentro não vê, assim, né? Não. O pessoal é muito... Quem tá de fora, o pessoal não vê que tá rindo, que tá descontraindo. Às vezes a pessoa escuta falar árabe, acha que tá brigando, e muitas vezes não tá brigando, tá só conversando. O árabe tem esse hábito de falar em voz alta, né? A gente fala gritando, berrando. É normal, gente. E não é porque a gente tá brigando. Eu ouvi dois conversando, eu falei assim, meu Deus, eles vão sair no tapa aqui daqui a pouco. Não estão conversando. Olhando, mas eles falam bem assim, como se fosse agressivo, sabe? Tem o tom de voz mais forte, né? Mais pesado, assim. E falam mais alto. Isso faz parte. Até mulher, gente. Até as mulheres árabes falam assim, falam mais forte. Tanto que é uma briga, né? Quando a família se reúne, é uma briga para quem fala mais alto ali na família. Isso faz parte da cultura árabe. O pessoal fala mais densamente, assim, mais forte. Eu acho que os homens árabes são mais sérios e os brasileiros são mais atirados. É isso que eu percebo, diretor, sabe? Ai, Amar. Tá bom, Amar. Me ensina uma palavra árabe pra gente falar e a gente terminar essa live, ó, em alto estilo. Uma palavra bem fácil, que é árabe e que também representa a religião, seria salam, que significa paz. Paz. Salam. Só isso. Só isso. Também é uma forma da gente se cumprimentar, né? Os muçulmanos. Quando a gente chega num lugar, a gente fala salam, né? Salam. Paz. E salam aleikum é o quê? Então, que a paz e a bênção de Deus esteja com você. Não, essa palavra quer dizer isso tudo. Aham. Uma palavra quer dizer uma frase inteira. Na verdade, assim, né? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Essa seria a frase completa. Calma aí. Salam aleikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Não vou conseguir. Eu vou ficar só no salam aleikum, amiga. Então, aí muitas pessoas usam só assalamu alaikum, que a paz esteja com você, né? Entendi.
É quando a gente fala a frase inteira, que a paz e a bênção de Deus estejam com você. E quando a gente fala só salam, é só paz. Paz. Porque a gente também tem costume de de falar paz, mas é mais na religião também, né? No catolicismo e os evangélicos também falam, também, né? A paz. Mas é bem assim, o salam aleikum é bem, né? Sim. Tem várias palavras, como por exemplo, inshallah, que as pessoas falam muito, que é inshallah, né? Inshallah. Que significa se Deus quiser. Inshallah. E como é falar olá? Marhaba. Ai, mais difícil. A gente fala muito assim, oi, tudo bem? Marhaba, kifak ou kifek, depende se é para homem ou mulher. É difícil, né, a gente ver assim, mas eu acredito que seja totalmente viável se a pessoa quiser e se for esforçada. Sim, a Maria me lembrou ali, ó, Alhamdulillah, que significa graças a Deus. Ah, tem árabes aqui assistindo a nossa live. Eu não sei se ela é árabe ou se é muçulmana convertida. Confesso que eu não sei, Maria. Mas eu sei que ela me segue e me acompanha. Mas eu sei que ela é muçulmana, a Maria. Alhamdulillah. São palavras fáceis e que é muito comum aqui, né? Alhamdulillah, inshallah. Inshallah. Que se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente escuta da novela. Eu só lembro da novela. Inshallah. Muito ouro, inshallah. Eu também quero. Muito ouro, inshallah. Muito ouro. Eu quero muito ouro também na minha vida. Tô precisando. Amar, eu quero te agradecer de novo, novamente, por você ter se disponibilizado seu tempo de vir aqui falar comigo e participar da nossa live. Eu vou disponibilizar lá no YouTube para quem quiser ver, tá? Quem não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, é Blog da Florzinha. Quem quiser participar, fica à vontade. Nosso canal é um canal que fala de tudo que eu vivo, de todas as coisas que eu faço, das aventuras que eu invento e das aventuras que eu ainda vou viver nessa vida, se Deus quiser, inshallah, né? Se Deus quiser. E eu queria pedir para vocês, se vocês quiserem, vocês se inscreverem lá, Blog da Florzinha, e vou deixar também lá no YouTube, disponibilizando aqui todas as informações da Amar, que eu falei lá no início da apresentação dela, tá? E muita gente aí que vendo aí, que se não se inscrever no meu, já tá lá no meu, vai lá no da mais se inscreve, que ela minha filha, uma Instagram. Ela não é youtuber, que ela disse que ela não quer ter YouTube agora, mas ela sabe fazer tudo de Instagram, ela vive nesse Instagram, postando tudo, e eu acho super fofo, porque você tem uma presença de câmera muito boa nos seus stories. Eu vou chegar lá ainda. Fica muito bonito seus stories, você tem muita criatividade. Oh, meu Deus, quem dera. Muita criatividade. E é engraçado porque nós, né, brasileiros, né, de outra cultura, nós não visualizamos assim uma árabe muçulmana fazendo uns stories engraçadinhos. E eu acho super legal. E eu estou aprendendo super com você, porque eu não tenho ainda essa fofurice para fazer história. Eu tenho muita vergonha, sou muito tímida, mas eu estou aprendendo. Eu adorei a sandália. No começo também era tímida, mas é isso aí, devagarinho a gente vai. Agradeço ao convite, agradeço a presença de todos que estão aqui, que acompanharam a live. Eu espero que de alguma forma tenham contribuído para vocês, seja trazendo um pouco mais de informação ou até mesmo colocando uma gotinha de curiosidade em vocês. Estou à disposição, quem tiver mais interesse podem conversar comigo no meu direct, tá? E é isso, agradeço bastante e eu espero até a próxima live, quem sabe. Se a gente vê aí um retorno bom, do pessoal pedindo, de repente, novas perguntas, além dessas que a gente fez hoje, né? Porque não é nem a metade, a pontinha do iceberg de tantas coisas que tem para se falar. A gente pode fazer uma outra live num outro momento, mas
Voltando a lembrar que todo mês vai ter live aqui no blog da Florzinha sobre um assunto diferente. O do mês que vem já está reservadinho lá. E eu acho que a mulherada toda vai gostar. Eu quero ver vocês aqui, tá bom? Amar, um beijo para você, meu amor. Obrigada. Eu vou lá comer um lanche maravilhoso. Ó, gente, vai lá comer lanche com a Amar. É muito delícia. Eu adorei. Ela me deu um negocinho que eu não me lembro o nome, que é feito de grão de bico. Como é que é o nome? Falafel. Falafel. Cheguei em casa com o negocinho. Eu falei assim, meu bem, come isso aqui. Ele, como é o nome? Ai, meu pai, não lembro. Falafel. Muito gostoso. Um quibe delicioso, um atendimento maravilhoso. E fora que você tá ali do ladinho da mesquita, né? Já pode ir lá na mesquita, dar uma visitada, conhecer. Quem é de Foz do Iguaçu e região, o restaurante não é meu, é da minha cunhada, mas eu vou lá de vez em quando para ajudar eles. É restaurante árabe, então lá tem comida árabe, gente. Quibe, esfirra, enfim. Comida árabe, falafel. Sejam todos bem-vindos. Quem for lá, talvez me encontre por lá. E é isso. Obrigada. Obrigada a você. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada, viu?